Por favor, não, ele é só um bebê. A frase saiu em pedaços, atravessando a garganta de Grace como algo que não deveria precisar ser dito em voz alta. O quarto estava silencioso demais. Nenhum choro, nenhum resmungo, nenhum pedido de colo. Apenas o giro lento do móvel acima do berço e um som quase bonito quebrando o ar. O tilintar discreto de uma pulseira de diamantes batendo no pulso de Cassandra. Os dedos dela apertavam o braço pequeno demais de Michael. O bebê não se mexia. Olhava para o teto branco com os olhos abertos demais, a boca entreaberta num silêncio errado, pesado. Um silêncio que não pertence a nenhuma criança viva. Grace sentiu o estômago afundar. O corpo inteiro travou antes mesmo que o medo conseguisse virar pensamento. Solta ele, Grace tentou dizer, mas a voz falhou no meio da frase. O ar parecia mais denso naquele quarto amplo, decorado em tons claros, limpo demais, perfeito demais. Tudo ali parecia normal. Tudo ali estava errado. Cassandra soltou o braço do bebê com calma, como quem termina um gesto irrelevante. Alisou o vestido branco, ajustou o tecido nos quadris e só então se virou. Seu olhar não carregava culpa. Carregava cálculo. "Você viu alguma coisa?" perguntou em tom baixo, quase gentil. Grace abriu a boca. Nenhum som saiu. As pernas tremiam. O instinto gritava para ela correr, pegar Michael e sair daquela casa para pedir ajuda, para gritar, para fazer qualquer coisa. Mas Cassandra deu um passo à frente e falou antes que Grace pudesse pensar. "Nesta casa, lealdade paga melhor que honestidade." Ela passou por Grace, deixando no ar o perfume caro, misturado a algo que cheirava a perigo. Quando a porta se fechou, o silêncio voltou, ainda mais pesado. Grace ficou sozinha no quarto com o bebê. Ela se ajoelhou ao lado do berço e puxou Michael para o colo, apertando-o contra o peito, como se pudesse protegê-lo do que já tinha acontecido e do que ainda viria. O corpo dele era leve demais, frágil demais. Ele não chorou. Apenas se encaixou nela, confiando sem saber. "Tia Grace não vai deixar nada acontecer com você", murmurou. As palavras soaram ocas até para ela mesma. 3 semanas antes, Grace nem sabia que aquele lugar existia. Sua vida cabia dentro de um apartamento apertado no 4º andar de um prédio sem elevador, onde o cheiro de fritura grudava nas paredes e as discussões dos vizinhos atravessavam a madrugada. Acordava todos os dias às 5 da manhã. Tomava banho frio porque a resistência tinha queimado meses atrás e vestia o mesmo uniforme azul marinho, já gasto nas costuras. Antes de sair, sempre parava diante da foto da mãe pendurada ao lado da porta. Um sorriso antigo, um bolo de aniversário, uma mulher que já não existia mais. Agora, a mãe de Grace não lembrava do próprio nome, nem do dela. O telefone vibrava toda semana com o mesmo aviso do hospital. Grace parou de atender. Sabia exatamente o que diriam. Ela queria ser advogada, ainda queria. Carregava um livro surrado de direito constitucional dentro da bolsa, com páginas marcadas em vermelho, frases sublinhadas sobre justiça e proteção dos mais frágeis. Lia nos ônibus, nas salas de espera, nos intervalos roubados do dia. Sonhava com tribunais, com causas que importavam, com uma vida onde suas palavras tivessem peso. Mas sonhos não pagavam o hospital. A vaga na mansão dos Harrington surgiu de uma ligação apressada. Família de alto padrão. Bebê de 8 meses. Salário bom. Começa amanhã. Grace disse sim sem fazer perguntas. Precisava dizer sim. No primeiro dia, quando o portão de ferro se abriu e revelou a extensão daquela propriedade impecável, algo apertou no peito. A casa branca, moderna, os jardins simétricos, a piscina refletindo o céu como um espelho frio. Por dentro, o silêncio não era paz. Era controle. Foi ali, sem saber explicar porquê, que Grace sentiu. Alguma coisa naquela casa estava profundamente errada. O silêncio daquela noite não foi embora quando Grace saiu do quarto de Michael. Ele a acompanhou pelos corredores largos da mansão, colando na pele como um aviso. Cada passo ecoava alto demais no mármore, como se a casa estivesse acordada, observando. Ela não dormiu. Ficou sentada na cama estreita do quarto de empregada,
de costas para a parede fria, os joelhos puxados contra o peito. Sempre que fechava os olhos, via o braço pequeno demais de Michael preso entre dedos adultos. Via o silêncio errado, pesado. Não era um medo difuso, era algo concreto, quase físico, como uma pedra alojada no estômago. De madrugada, ouviu passos no corredor, lentamente, calculados. Grace prendeu a respiração, esperando que passassem direto. A maçaneta do quarto dela não girou, mas o som parou ali, do outro lado da porta, por tempo demais. Depois, seguiu adiante. Grace só percebeu que estava tremendo quando o som desapareceu. Na manhã seguinte, Cassandra agiu como se nada tivesse acontecido. Sentou-se à mesa do café, com a postura impecável, folheando uma revista de moda, as unhas perfeitamente esmaltadas, batendo de leve no papel. Cumprimentou Grace com um aceno curto e indiferente. Michael estava no cadeirão, quieto demais outra vez, os olhos acompanhando o movimento da sala como quem mede riscos. Ele não dormiu bem, Cassandra comentou, sem olhar. Vai precisar de algo mais forte hoje. Grace sentiu o coração acelerar. Mais tarde, no quarto do bebê, enquanto trocava a fralda, percebeu marcas arroxeadas surgindo no braço fino de Michael. Não eram grandes, não eram óbvias, mas eram precisas demais, como se alguém soubesse exatamente onde apertar para não deixar vestígios evidentes. Grace engoliu seco, passou o dedo com cuidado sobre a pele sensível do bebê e ele se encolheu num reflexo automático, um espasmo rápido, aprendido. Aquilo não era imaginação, não era exagero, era um padrão. No início da tarde, o telefone dela vibrou no bolso do uniforme. Hospital São Lucas. Ela não atendeu de primeira. Já conhecia aquele número, já sabia aquelas palavras. Mesmo assim, atendeu. Senhora Grace, disse a voz do outro lado, neutra, treinada. Sua mãe precisa de mais sessões. O convênio não cobre. O prazo de pagamento venceu. Grace fechou os olhos. O mundo pareceu encolher. Quanto tempo eu tenho? Perguntou. Pouco. A ligação terminou e pela primeira vez desde que entrara naquela casa, Grace sentiu algo diferente do medo. Sentiu urgência, uma pressão esmagadora, como se duas realidades estivessem se chocando dentro do peito. A mãe que dependia dela para viver e um bebê que não tinha ninguém. Quando voltou ao quarto de Michael, encontrou Cassandra parada perto da cômoda, segurando uma mamadeira. O líquido dentro estava turvo, espesso demais, com pequenas partículas que não deveriam estar ali. Dê isso para ele, Cassandra disse, estendendo a mamadeira. Grace não se moveu. Desculpe, senhora. Acho que o leite está estragado. Posso preparar outro. O olhar de Cassandra subiu devagar até encontrar o dela. O ar mudou. Ficou pesado. Você está me questionando? Perguntou em tom baixo. Não, eu só estou preocupada com o bebê. Cassandra deu um passo à frente. Sua função não é se preocupar, é obedecer. Grace olhou para Michael, que estendia as mãozinhas na direção da mamadeira, confiando sem saber. O estômago dela revirou. Eu não posso, disse sentindo a própria voz tremer. Por um segundo, Cassandra ficou imóvel. Então sorriu. Um sorriso frio, calculado. Use sua folga amanhã para pensar se quer continuar trabalhando aqui, disse, caminhando até a porta. Porque da próxima vez que me questionar, não haverá conversa. A porta se fechou. Grace ficou sozinha com Michael nos braços, o choro dele cortando o silêncio. Pela primeira vez, ela entendeu com clareza cruel. Não estava apenas trabalhando numa casa estranha. Estava presa dentro de algo muito maior, muito mais perigoso. E qualquer passo em falso teria consequências que ela talvez não sobrevivesse para contar. Se essa história já te prendeu até aqui, se inscreva no canal. O que vem a seguir é ainda mais intenso. E nada será como antes. A folga que Cassandra impôs não trouxe descanso. Trouxe vigilância. Grace passou o dia seguinte andando pela casa como alguém que pisa em vidro fino, medindo cada gesto, cada respiração. Nada tinha mudado, e isso era o mais perturbador. As paredes continuavam brancas, o jardim seguia perfeitamente aparado. Os funcionários circulavam em silêncio,
cumprindo rotinas cronometradas. Mas agora, Grace via outra coisa por trás da ordem: controle. E quanto mais observava, mais entendia que não havia espaço para erros ali. Michael parecia diferente. Não chorava alto, não estendia os braços com pressa. Reagia antes de ser tocado, encolhendo o corpo quando passos firmes se aproximavam. Quando Cassandra entrava no cômodo, o bebê ficava rígido, os olhos fixos, como se o corpo tivesse aprendido algo que a mente ainda não sabia nomear. Aquilo doía mais do que qualquer marca visível. Grace começou a notar pequenos detalhes que antes passavam despercebidos. Portas sempre fechadas, câmeras nos corredores, discretas, mas presentes. A governanta, uma mulher mais velha, evitava contato visual e nunca ficava sozinha no mesmo ambiente que Cassandra. Alexander, o pai, surgia e desaparecia como um vulto, sempre de terno, sempre no telefone, sempre apressado demais para perceber o que estava acontecendo dentro da própria casa. À noite, no quarto estreito de empregada, Grace mal conseguia dormir. O som distante do sistema de segurança ativando, o zumbido quase imperceptível das câmeras, o silêncio pesado do corredor. Quando fechava os olhos, via o braço de Michael se enrijecendo sob um toque adulto. Via a mamadeira turva. Via o sorriso frio de Cassandra. E então vinha a lembrança da mãe. Grace tirava a foto antiga da bolsa. Passava o dedo pelo rosto sorridente no papel gasto. Lembrava das mãos que a seguravam quando criança, da voz que a acalmava à noite. Agora, aquela mesma mulher dependia de máquinas, de boletos atrasados, de decisões que Grace não sabia se conseguiria tomar. A cada ligação perdida do hospital, a culpa crescia como um nó no peito. No terceiro dia após o confronto, Cassandra mudou de estratégia. Passou a ser gentil demais. Levava café para Grace pela manhã, perguntava se estava se adaptando bem, sorria na frente de Alexander como uma mãe dedicada. Chegou a comentar casualmente que babás emocionais demais costumavam confundir cuidado com exagero. Grace sentiu o aviso escondido nas entrelinhas. Naquela tarde, ao arrumar a bolsa no quarto de Michael, Grace encontrou algo fora do lugar. Um frasco pequeno, sem rótulo, escondido atrás de uma caixa de lenços. O líquido transparente refletia a luz de forma estranha. O coração disparou. Ela não tocou. Apenas fechou a gaveta devagar, como se o objeto pudesse morder. Pela primeira vez pensou em denunciar. Pegou o celular, digitou palavras soltas na busca. Abuso infantil, denúncia anônima, provas. Apagou tudo em seguida. Como provar algo dentro de uma casa cercada de câmeras, dinheiro e influência? Quem acreditaria nela? Naquela noite, Alexander voltou mais cedo de uma viagem. Jantou com Cassandra, riu de algo que ela disse, beijou a testa do filho antes de subir para o escritório. Grace observava de longe, sentindo uma esperança perigosa nascer. Talvez se ela falasse. Talvez se explicasse com calma. Mas a lembrança da ameaça de Cassandra a paralisava. Mais tarde, sozinha com Michael no quarto, Grace o embalou em silêncio. Ele segurou o dedo dela com força inesperada, como se pedisse algo que não sabia expressar. Aquilo quebrou a última defesa que ela ainda tinha. Grace entendeu ali que ficar parada também era uma escolha, e que cada dia de silêncio empurrava Michael um pouco mais para um lugar sem volta. Ela não sabia ainda como agir, não sabia quem confiar, só sabia que estava entrando fundo demais para fingir que não via. E agora eu te pergunto, o que você faria no lugar dela? Você denunciaria sem provas, arriscando tudo, ou esperaria, mesmo sabendo que o tempo pode não estar do lado do bebê? Conta aqui nos comentários. Quero muito saber o que você está sentindo até agora. A casa estava silenciosa demais naquela noite. Não o silêncio habitual controlado, mas um silêncio tenso, como se algo estivesse prestes a romper. Grace fingia estar deitada no quarto de empregada, a luz apagada, o corpo imóvel. O coração, porém, batia forte demais para enganar alguém. Ela contava os segundos entre um som e outro, respirando curto, esperando. Passos no corredor. Leves, decididos. Grace se levantou devagar, abriu a porta apenas o suficiente para espiar.
Cassandra caminhava em direção ao quarto de Michael. Não carregava bolsa nem mamadeira. Apenas um pequeno frasco transparente na mão, quase invisível sob a luz fraca do abajur. Foi ali que o mundo de Grace encolheu. Ela seguiu Cassandra em silêncio, os pés descalços no tapete grosso abafando os passos. Parou diante da porta entreaberta do quarto do bebê. O móbile girava devagar, projetando sombras suaves nas paredes. Michael estava acordado, inquieto, emitindo um som baixo, quase um gemido. Cassandra se aproximou do berço e destampou o frasco. O cheiro era levemente adocicado. Errado. Ela puxou um conta-gotas e inclinou o corpo sobre o bebê. Grace empurrou a porta. Não. A palavra saiu alta demais. O conta-gotas caiu no chão, espalhando gotas no tapete claro. Cassandra se virou lentamente. Não parecia assustada, apenas irritada. Você não devia estar aqui, disse, num tom quase paciente. O que é isso? Grace perguntou, sentindo as pernas tremerem. O que você ia dar para ele? Algo para fazê-lo dormir, Cassandra respondeu. Ele atrapalha. A palavra ecoou como um tapa. Grace deu um passo à frente, o corpo tremendo. Eu vi as marcas. Eu vi o que você fez. Isso não é cuidado, é violência. Cassandra sorriu. Um sorriso fino, calculado. Aproximou-se até ficar perto demais. Você acha mesmo que alguém vai acreditar em você? Sussurrou. Uma babá endividada contra mim? Ela fez uma pausa curta, cruel. Eu sei da sua mãe, Grace. Sei do hospital. Sei das contas. Abriu a gaveta da cômoda e tirou um envelope grosso. Dinheiro. Muito dinheiro. Isso resolve tudo, disse, estendendo o envelope. Você vai embora amanhã. Some da nossa vida. Sua mãe vive. Todo mundo ganha. Grace olhou para o envelope, depois para Michael, que a observava com os olhos grandes, confiantes, estendendo a mãozinha na direção dela. O tempo pareceu parar. Ela pensou na mãe, nos boletos, no medo, pensou na própria covardia por ter hesitado antes. E então algo se assentou dentro dela, firme, definitivo. Não, disse. A voz saiu baixa, mas não tremeu. Cassandra franziu a testa. Pense melhor. Antes que ela pudesse reagir, Grace virou-se e correu para o corredor. Senhor Alexander, gritou, a voz ecoando pela mansão. Por favor! Cassandra correu atrás. Grace, não faça isso! A porta do escritório se abriu. Alexander apareceu confuso, os óculos tortos, a expressão cansada. O que está acontecendo? Grace chegou ofegante. O senhor precisa ver isso, agora. Cassandra tentou sorrir. Amor, ela está descontrolada. A mãe dela... Eu gravei, Grace interrompeu. Eu gravei o que ela faz com o Michael. O silêncio caiu pesado. Alexander olhou para Cassandra, depois para Grace. Isso é verdade? Claro que não, Cassandra riu. Ela está inventando. Grace já caminhava em direção ao quarto do bebê. Alexander a seguiu. Cassandra veio atrás, o rosto pálido pela primeira vez. Grace pegou o celular escondido atrás do brinquedo. As mãos tremiam. Apertou o play. Na tela, Cassandra aparecia inclinando-se sobre o berço, o frasco na mão, o conta-gotas suspenso sobre o rosto do bebê. Alexander parou de respirar. Desliga, ele disse, a voz quebrada. Grace desligou. Alexander se ajoelhou ao lado do berço e levantou delicadamente o braço do filho. As marcas estavam ali, pequenas, inconfundíveis. Ele se levantou devagar. O olhar que lançou para Cassandra não era de raiva, era de ruptura. Saia da minha casa. Cassandra deu um passo atrás. Alex, eu posso explicar agora. Ela olhou para Grace com ódio puro. Depois virou-se e saiu. A porta da frente bateu com força, ecoando pela casa inteira. Alexander ficou parado, o corpo rígido, as mãos trêmulas. Grace sentiu as pernas falharem. Se esse momento te arrepiou, se essa virada te atingiu em cheio, curte o vídeo agora. Isso nos ajuda a continuar contando histórias que precisam ser ouvidas. A casa não voltou ao normal depois que a porta se fechou atrás de Cassandra. Nada voltou. O silêncio que ficou não era mais o mesmo silêncio controlado de antes. Era um silêncio quebrado,
irregular, como se a mansão inteira estivesse tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Grace sentia o corpo pesado, as pernas fracas, como se tivesse corrido por quilômetros sem sair do lugar. Alexander continuava de pé no quarto do bebê, imóvel, olhando para o berço, como se só agora estivesse enxergando o próprio filho de verdade. Michael dormia, respirando devagar, alheio ao caos que tinha explodido ao redor dele. O contraste era cruel. Grace deu um passo para trás, encostando-se na parede. Não sabia se deveria ficar ou sair. Não sabia se tinha ido longe demais ou se ainda não tinha ido o suficiente. Tudo dentro dela tremia. Alexander foi o primeiro a se mover. Sentou-se lentamente na cadeira ao lado do berço e passou a mão pelo rosto, como quem tenta apagar algo que viu e não consegue esquecer. Seus ombros caíram. Quando falou, a voz saiu baixa, quebrada. "Eu não vi", murmurou. "Eu estava aqui o tempo todo e não vi." Grace engoliu seco. Não era acusação o que sentia. Era algo mais pesado. A certeza de que aquela cegueira tinha custado caro demais. Ela apertou as mãos para conter o tremor. "Eu quase não falei nada", confessou num fio de voz. "Eu quase fui embora." Alexander levantou os olhos. Havia lágrimas ali, mas também algo novo. Um tipo de vergonha silenciosa. "Mas você ficou." Grace assentiu. Não sabia explicar. Não tinha sido coragem no começo. Tinha sido desconforto. Depois medo. Só depois virou decisão. Minutos depois, a polícia chegou. Não houve gritos, nem sirenes exageradas. Apenas passos firmes, perguntas objetivas, o frasco recolhido em um saco plástico transparente. Grace respondeu tudo com uma calma estranha, como se estivesse observando a própria vida de fora. Contou sobre as marcas, a mamadeira, as ameaças, o dinheiro. Cada palavra parecia arrancar um peso do peito e, ao mesmo tempo, deixar um vazio no lugar. Quando terminou, o investigador fez um breve aceno de cabeça. "Você fez a coisa certa." Grace não respondeu. A coisa certa raramente vinha acompanhada de alívio imediato. A madrugada avançou devagar. Grace não voltou para o quarto de empregada. Ficou sentada no sofá da sala de estar, enrolada num cobertor que Alexander trouxe sem dizer nada. Nenhum dos dois dormiu. Nenhum dos dois falou muito. O silêncio, dessa vez, não era opressão. Era luto pelo que foi ignorado por tempo demais. Por volta das 3 da manhã, Alexander quebrou o silêncio. "Eu liguei para minha irmã", disse. "Ela vem amanhã cedo. Vai ficar com o Michael até eu reorganizar tudo." Grace assentiu. Aquilo soava certo. Pequenas decisões, mas decisivas. Depois ele desapareceu por alguns minutos e voltou com um envelope simples, branco, com o nome de Grace escrito à mão. Colocou-o sobre a mesa sem empurrar na direção dela. "Isso não é silêncio comprado", disse com firmeza. "É responsabilidade e gratidão." Grace não tocou no envelope. As mãos estavam cansadas demais. O que importava naquele momento não era o dinheiro, mas o reconhecimento silencioso de que algo tinha sido quebrado. E algo tinha sido salvo. O sol começou a nascer pouco depois, tingindo as janelas de um dourado tímido. Michael chorou no andar de cima, um choro comum, forte, vivo. Alexander se levantou imediatamente. "Deixa que eu vou", disse. "Preciso aprender." Grace observou de longe enquanto ele subia as escadas, ouvindo a voz dele baixa, desajeitada, tentando acalmar o filho. Pela primeira vez, desde que entrou naquela casa, Grace sentiu que o perigo imediato tinha passado, mas o impacto ficaria. Nada seria como antes. Nem a casa, nem ela. Se esse momento te tocou de verdade, se você sentiu o peso dessa escolha junto com a Grace, considere apoiar o canal com um Super Thanks, ou se inscrever agora. Histórias assim só continuam sendo contadas porque você está aqui sentindo com a gente. 6 meses depois, Grace aprendeu que o mundo não muda de uma vez. Ele muda em gestos pequenos, quase silenciosos. Ela estava sentada numa sala de aula clara demais para alguém que passou tanto tempo no escuro. As cadeiras riscadas, o quadro branco manchado de marcadores antigos,
o som distante de páginas sendo folheadas. Na mesa à frente, um livro aberto em um capítulo sobre proteção de vulneráveis. Grace sublinhava devagar, como fazia anos atrás, mas agora suas mãos não tremiam, não do mesmo jeito. Nada tinha virado um conto de fadas. A mãe continuava no hospital. Em alguns dias, sorria para Grace como se a reconhecesse. Em outros, olhava através dela, perdida em um lugar que ninguém conseguia alcançar. Grace aprendeu a aceitar cada sorriso como um presente breve, sem exigir permanência. Aprendeu que amar também é ficar quando não há retorno. Michael estava bem, crescendo, mais pesado a cada semana, o tipo de peso que não machuca, que ancora. Alexander se tornou um pai presente de um jeito desajeitado e honesto, como quem aprende algo tarde, mas aprende de verdade. A casa grande foi vendida. Eles agora moravam em um lugar menor, mais barulhento, mais vivo. Grace os visitava nos fins de semana. Michael esticava os braços sempre que havia entrar, como se lembrasse, mesmo sem lembrar. Cassandra desapareceu da vida deles. O processo seguiu seu curso. Frio, técnico, necessário. Grace não acompanhou o julgamento. Não precisava. Aquela parte da história já tinha cumprido seu papel. Mas nem tudo se fechou por dentro. Algumas noites, Grace ainda acordava com o corpo tenso, revivendo o silêncio daquele quarto, o tilintar da pulseira, o momento em que quase escolheu o caminho mais fácil. A culpa por ter hesitado ainda aparecia, às vezes, como um sussurro incômodo. Ela aprendeu que coragem não apaga o medo, apenas anda com ele. E talvez essa seja a parte mais difícil de aceitar. Grace não se tornou uma heroína, não salvou o mundo, não saiu ilesa. O que ela fez foi escolher não se tornar alguém que conseguiria dormir fingindo que não viu. Escolheu carregar um peso diferente, mais honesto, mais vivo. E talvez seja aí que essa história também encontra você. Talvez você tenha ficado até aqui porque se reconheceu naquele aperto no peito. Porque já esteve diante de uma escolha que ninguém viu, ninguém aplaudiu, mas que mudou tudo por dentro. Talvez você também tenha aprendido do jeito mais duro que algumas decisões não vêm com garantia de final feliz. Vêm apenas com a chance de continuar sendo quem você é. Existem coisas que não se consertam, mas se cuidam. Existem silêncios que matam e outros que curam. E existem momentos em que fazer o certo não te deixa mais leve, mas te permite respirar. Se você chegou até aqui, é porque essa história te tocou de alguma forma. E isso importa. Importa mais do que números, mais do que algoritmos, mais do que qualquer final perfeito. Obrigado por ficar. Obrigado por sentir junto. Obrigado por não virar o rosto. Se quiser continuar nessa jornada, tem outro vídeo te esperando agora. Outra história, outra vida, outro pedaço de humanidade tentando sobreviver ao barulho do mundo. Você não está sozinho. E a sua história, mesmo as partes difíceis, também importa.